O caso de amor e ódio com Dark, gente. É muito bom, você que tá escutando. Dark é muito bom. Entendeu? Eu tô mexendo minhas mãos, vocês não podem ver, mas eu estou gesticulando, abrindo meus braços e dizendo que Dark é muito bom. Se você gosta de Stranger Things, mas você tem aquela coisinha, mas é que as criancinhas, mimimi. Dark não é assim. Dark é uma coisa... Dark é a versão adulta. É a versão adulta de Stranger Things. Foi a frase que você falou ontem pra mim. Foi a adulta. Não que, tipo... Tem também uns adolescentes, mas eles são bem mais maduros e tal. A história é mais madura, né? Os laços entre as pessoas, enfim. E também é uma cidadezinha lá no buraco da Alemanha, sei lá onde. Literalmente um buraco, só chove naquele lugar. E aí, assim, é uma cidadezinha que todos os moradores se conhecem também. Todos estudaram juntos na mesma escola, que só tem também uma fucking escola no lugar. Entendeu? E tem lá a usina nuclear também, enfim... E aí, o grande lance é que também acontece... A história começa com um assassinato, né? Tipo, começa com um assassinato e umas coisas estranhas que acontecem ali com o personagem principal. E o grande lance é que tem um túnel do tempo. É um túnel do tempo que se abre de 33 em 33 anos. E aí você pode viajar nesse túnel do tempo, modificar as coisas, estar de frente com você mesmo do futuro. Você pode viajar também pro futuro, estar de frente com você. E a grande missão do personagem principal é evitar que o pai dele se mate. Na verdade, não foi um assassinato, foi um suicídio. Que ele se mate, e aí ele tenta evitar que o pai dele se mate, só que aí ele descobre o porquê daquilo, e é uma coisa muito louca. E aí, assim, a história, ela é confusa, é um quebra-cabeça muito grande, porque ela tem o presente, 2018... Ela tem 33 anos antes, depois tem 33 anos antes, e aí você tá lidando com a avó, a filha, a neta e todo mundo da mesma família. Jesus! Nossa. Você entendeu? Sim. Aí você fala, putz, a avó que começou lá atrás e olha só aqui, e você faz uma confusão. E é tão legal que o 8º episódio é quando você, tipo, simplesmente abre os olhos, assim, enxerga a conexão de cada um, porque o personagem principal consegue fazer uma parede com a conexão com a foto de todo mundo. E aí aparece fulano no passado, a foto dele, fulano no presente, fulano não sei o que, e você vê quem é quem, a conexão de cada um, gente, é sensacional. Cara, que piração. É uma piração. É uma piração essa série. É o tipo de série que você fala, mano, mas quem fez esse roteiro? O que usou pra fazer um negócio desse? Porque assim, não dá. E é pura investigação, assim. É pura investigação e é muito legal. Te prende muito. Você precisa saber o que vai acontecer. Você precisa saber o que vai acontecer, se o personagem principal vai conseguir, e se o cara que parece que é vilão mesmo, e a família, e tem os sumiços, e tem os assassinatos, e tem as coisas estranhas que acontecem por conta da usina. Ai, gente, é muito bom. É um quebra-cabeça, assim, maravilhoso. Quando lançou a 2ª temporada, eu assisti a primeira temporada em 2 dias. Eu engoli. Em 2 dias? Em 2 dias pra assistir a 2ª temporada, que eu também assisti em 2 dias. Agora tá em qual temporada? No final da segunda. Acabou a segunda. Acabou a 2ª temporada. Agora a gente tá esperando a terceira. Mas já tem uma previsão pra uma terceira. Então tá fazendo sucesso. Muito, não. Só se fala de quando lança Dark, só se fala disso. É muito bom Dark. Eu gostaria também de falar de O Mistério da Residência Hill. Alguém assistiu? A Maldição da Residência Hill. Putz, eu falei o mistério, né? A Maldição da Residência Hill é muito boa. A Maldição, eu escrevi errado. Eu maratonei. É muito bom essa série, porque são vários irmãos e cada episódio conta a história de um irmão. É muito, muito, né? muito bom. E também é ligado ao que acontece. É também um assassinato. Da mãe, na verdade, né? Exato. Da mãe ali, daquela família. E são 4, 5 filhos e mais o marido. Acontece esse assassinato. E tem a filha mais nova. É a morte. E depois a filha mais nova que some. Alguma coisa assim?
se suicida. Ela se suicida, tá vendo? Eu tô falando que assassinato as pessoas se suicidam na série. Ela se suicida. E aí fica assim, é a partir daí que começa realmente a engrenada. Tipo, e aí, o que tem nessa casa? O que tá acontecendo? Por que essa casa reflete tanto na vida de cada um, sabe? Um se torna escritor de livros de terror, a outra se torna dona de uma funerária. São profissões estranhas, Nossa, né? É verdade, eu não lembro uma fica muito com depressão. disso. Então, assim, cada um cresceu. Se torna um drogado. E se tornou uma pessoa com alguma característica que tá necessariamente atrelada ao fato de ter vivido naquela casa. Então, o que aquela casa tem que deixou as pessoas ainda adultas com isso. E tem o desfecho final, né? Que é muito legal. Acho que o que eu mais gostei nessa série é isso que eu disse. Cada episódio narra a história de né, dos irmãos. E aí chega no final o desfecho de todo mundo junto e o que virou, né? Enfim, eu gostei muito. É bem quebra-cabeça também. Você vai montando as pecinhas da história de por que um age assim, por que o outro fez aquilo. Muita coisa do passado volta à tona. Eu gostei muito. Tem uns sustos ótimos. Tem uma cena que acontece que eu até tava comentando. A gente falou fez um especial de filmes de terror. Eu até falei sobre isso. A gente falou sobre a série rapidinho. E eu falei, cara, eu tremi por 15 minutos. Eu fiquei tremendo por 15 minutos. Uma discussão que tem no carro. E aí surge uma aparição entre as duas pessoas que estão discutindo, na verdade. Então tem uma cena em que 2 personagens estão discutindo, 2 irmãos estão discutindo. Eu não posso falar muito. Eu lembro quem são os irmãos. Eu lembro vagamente. Estão no carro à noite dirigindo e aí eles começam a quebrar o pau. E aí surge uma uma aparição. Gente, me arrepio. Eu sei, sei. Então, surge repentinamente entre as duas pessoas, porque você tá tão focado na discussão e no diálogo daquela discussão e no quão importante é aquela discussão ali no meio da série, que você tá prestando atenção no que cada um tá desabafando sobre. Eles estão contando coisas importantes do passado deles, eles estão desabafando e brigando. E aí você começa a focar no diálogo. Quando eis que acontece um troço ali no meio, uma aparição mesmo. Juro por Deus, eu fiquei 15 minutos tremendo. Eu dei pause na série, fiquei tremendo. É isso que a gente quer. A gente quer série que faz isso. Gente, o que foi aquilo? Eu consigo lembrar e eu consigo ficar com medo só de lembrar. Eu não lembro. Eu lembro da cena, mas eu não lembro, assim, detalhes. Faz um tempo que eu assisti, eu preciso assistir de novo. Isso é um sinal. Preciso assistir de novo. E já foi confirmada a segunda temporada, né? Já, vou rever. Assim que lançar a segunda, irei rever e não vou errar o nome também de novo. Mas ela é muito boa. E tem uma outra também que é de quebra-cabeça. E é uma típica daquela que você torce pelo vilão, que é Dexter. Dexter é perfeita! Você torce pelo vilão o tempo todo. Até você porque entende o vilão ele. É o Michael C. Hall e ele é lindo. Então você torce por ele literalmente em todos os sentidos. Dexter é muito bom. Não vou me estender muito em Dexter, mas basicamente cada episódio tem um caso, né? E enfim, um caso que ele trabalha, né? Ele trabalha como legista, né? Tipo legista da polícia. Ele ajuda lá na investigação, ele faz os testes de DNA, ele recolhe ali as evidências de muitas vezes o próprio assassinato, né? Que ele fez, enfim. O Dexter, ele é o típico serial vilão killer do bem. Isso. Ele é um serial killer psicopata. Ele precisa matar pra ser feliz. Porém, ele só mata quem matou. Exato. Ele só mata assassinos. Gente ruim. E aí você fica naquele dilema. E agora? É legal o que ele faz? É legal ele matar gente que matou só porque aquela pessoa é ruim? Ou não? Isso faz dele tão ruim quanto? E aí? Aí você fica se questionando. Mas é uma série muito boa. Gente, nossa, Dexter é muito bom. É claro que o final foi decepcionante. Foi decepcionante. Muito decepcionante. Né? Mas valeu pela série, pelo tempo de série que a gente assistiu. Aliás, só pra comentar, tem uma série chamada Safe no Netflix, que também é uma temporada só, com começo, meio e fim, que envolve também suspense e investigação e tudo mais, que é com o Michael C. Hall. A filha dele desaparece num condomínio de luxo, onde eles moram ali. E aí acontece uma morte misteriosa numa festa de jovens. E aí ele, como um pai que zela pela filha, ele vai procurar aonde está a filha. Afinal, a menina sumiu depois dessa festa onde rolou esse assassinato. O que teria acontecido? A menina tinha algum envolvimento com o assassinato? A menina estaria morta também? Não sabemos. O paizão Michael C. Hall vai atrás no meio do condomínio ali pra descobrir. Muito boa série, me prendeu. Eu matei num sábado inteiro, assim. Eu fiquei... Dei play no sábado e fui acabou a série.
A minha série quebra-cabeça que faz eu me sentir literalmente investigadora, na verdade eu gostaria de ter os poderes de uma investigadora real por causa dessa série, é Sherlock. É Sherlock com Benedict Cumberbatch. Eu só tô falando das séries dos meus crushes, gente. Que horror. Mas essa não é que nem o filme, né? Não tem o Jude Law. Então. Não tem o Jude Law. Mas... vale a pena, então? Mas, pô... Vale a pena? Porque sem Jude Law, mano, não dá. Pensa aqui comigo. Tem o sotaque britânico. Ok. Tá ali o tempo todo. Até porque estamos falando de uma série que é Sherlock Holmes. Que se passa. Que é em Londres e tudo mais. Só que assim, a parte mais legal, na minha opinião, é que, poxa, o Sherlock Holmes é um personagem da literatura criado pelo Conan Doyle em 1880 e poucos. Ou seja, há muito tempo atrás. E aí, o que ele é? Ele é um cara investigador. Aliás, não sei se a galera sabe, mas a profissão detetive, a profissão investigador, só existe hoje na polícia por causa da invenção do Sherlock Holmes. O personagem literalmente inventou a profissão. Não existia essa profissão de investigador. Quem inventou isso foi o Sherlock Holmes. Na verdade, o Conan Doyle, que é o criador dele. Aliás, o Conan Doyle, ele se inspirou numa pessoa de verdade pra criar o Sherlock Holmes. Era um professor dele da faculdade. Que demais. Então, ele tava assistindo algumas aulas desse professor, e aí esse professor vira e ele virava pros alunos e falava assim: ô, senhor, sei lá, senhor Paul, o senhor saiu atrasado hoje, né? Não deu tempo de comer o café da manhã, né? E aí o aluno ficava olhando com uma cara E era assim, realmente isso. Era realmente... Aí ele falava assim, não, eu posso ver, sabe por quê? Porque tem migalha na sua blusa amassada. Sua blusa amassada significa que você não teve tempo de se arrumar. E a migalha de pão no seu colarinho faz eu entender que você não conseguiu comer o seu café da manhã direito, porque tem migalha de pão no seu colarinho. Então, assim, ele desvendava os alunos olhando pros alunos. E aí um desses alunos era o Sir Arthur Conan Doyle, que virou um escritor e criou um personagem que era um investigador com um tato muito avançado, um feeling muito avançado para descobrir as coisas, inspirado no próprio professor. Legal. E aí surgiu o Sherlock Holmes. E aí, poxa, você tem os contos do Sherlock Holmes, né, na literatura e tal. E eles adaptaram todos esses contos pros dias de hoje. E é isso que faz a série Sherlock ser tão legal assim. Porque além de ser o Benedict Cumberbatch, que é um puta de um ator, ele traz pra... Por exemplo, tem aquela clássica frase elementar, meu caro Watson, que você vê muito nos... né, quando tá muito óbvia ali a cena do crime... O Sherlock, na literatura e nos filmes antigos, ele fala elementar, meu caro Watson, que é o amigo dele. O Benedict Cumberbatch, nessa cena, nessa coisa contemporânea, ele não falaria elementar nos dias de hoje. Então ele fala óbvio. Então ele fala óbvio, senhor Watson. Tipo, então eles trouxeram até a linguagem antiga, é uma linguagem fácil. E é muito legal, porque, sei lá, o primeiro episódio tem lá uma mulher deitada, morta, numa cena do crime. Chega o Sherlock, tem todo um humor britânico ali, porque ele comemora cada vez que tem um crime. Ele chega feliz na cena do crime. O que você tem pra mim? Já chega todo contente. Aí ele olha, vai trabalhar, né? Tô todo contente. Aí ele vê um corpo de uma mulher deitada. Ele fala, que interessante, que legal isso aqui. Aí até o Watson fica dando uns tapas nele do tipo, para de mostrar pra polícia, né, que você tá feliz com o crime. E aí ele olha assim, por exemplo, analisa por 2 minutos. E aí o policial fala, bom, eu acho que isso aqui foi um assassinato, né? Tá bem óbvio, ela tá morta, tem um assassinato, enfim, caso encerrado. Aí o Sherlock olha bem pro policial e fala assim, eu queria ter esse cérebro de nada, de nabo, de jaca que você tem. Eu queria muito ter esse cérebro. Deve ser interessante ter um cérebro que não tem nada, nenhum conteúdo, né? Nossa. Aí o policial olha assim com uma cara de, como assim você tá me ofendendo? Aí ele fala assim, eu vou explicar. Primeiro, isso aqui não foi um assassinato, isso aqui foi um suicídio. Segundo, foi envenenado. Terceiro, ela tava traindo o marido. Aí o cara fala, mas peraí, você tá vendo só o corpo da mulher morta, como é que você sabe que ela tava traindo o marido? Simples, a aliança no dedo dela. A aliança é o único anel que ela tem no dedo que tá limpo. E pra ele tá limpo, significa que você põe e tira o tempo todo. Então tá limpo o anel. Se você põe e tira, automaticamente você quer esconder o seu relacionamento. Eita, Laia. É legal nessas séries que a gente aprende também as coisas. Ele fala, os outros anéis não, os outros anéis você claramente percebe que são velhos, ela não tira do dedo. Aí ele fala assim, outra, ela veio da região sul. Aí, como você sabe que ela veio da região sul? Porque a beirada do casaco dela tá chovendo. Mas não tá chovendo aqui em Londres. Exatamente, não tá chovendo aqui em Londres, mas aonde ela tava chovendo. Aí ele saca o celular dele, abre um clima-tempo da vida e fala assim, ó, o único lugar que tava chovendo na Inglaterra quando aconteceu esse crime foi nesse lugar, então ela tava vindo daqui.
Se ela tava vindo daqui, ela tava vindo de longe. Portanto, ela tem uma mala. Por que a mala não tá aqui? Polícia, por favor, encontrar a mala. E sai. Aí você fica assim... Divo. Como que ele olhou 2 minutos pro corpo, ele deduziu tudo isso? É muito legal, né? Você aprende junto, eu adoro isso. Sensacional. Isso, cara, sério, é incrível. O Benedict Cumberbatch tá incrível. Ele é o próprio Sherlock Holmes. Ele é o próprio Sherlock Holmes. Porque ele é arrogante, ele é sisudo, ele é introspectivo, sarcástico. Ele é grosso, sarcástico. Ele tem aquele